Nós, na semana passada, na quinta-feira passada, nós falávamos aqui sobre um tema, estratégia e planejamento. Quantos estiveram aqui quinta passada? Estratégia e planejamento. E Deus inspirava meu coração e dizia sobre este tema. Nós estamos no segundo mês do ano, portanto nós estamos no início praticamente ainda. Mas Deus quer que o povo de Deus faça planejamento. Mas que planejar, pastora? Como planejar? O que planejar? E eu dizia então que Deus espera de nós um planejamento na inspiração do Espírito Santo de Deus. Amém? Não é na tua inspiração, não é na tua vontade, no teu querer, mas na inspiração do Espírito Santo de Deus. E nós falávamos sobre estratégias. Este é um ano de grande liberação de Deus para você. Este é um ano de grandes vitórias e grandes conquistas, eu creio. 2015, um ano com diferencial para a tua vida. Amém, igreja? Um ano com um diferencial para as nossas vidas. E o Senhor então dizia, ministrava meu coração muito forte sobre este tema. Estratégia e planejamento. E eu dizia na quinta passada, vou só relembrar algumas frases. Se queremos grandes conquistas, temos que seguir à risca o planejamento e a estratégia que Deus dará. Amém? E dentro dessa estratégia de Deus, dentro deste planejamento, existe o quê? Existe santidade, existe um compromisso com Deus, existe uma unidade, uma responsabilidade. Irmãos, se você entender isso daqui, sabe o que vai acontecer? Deus vai consolidar na tua vida as promessas que Ele tem. Deus vai consolidar, Ele vai fazer uma consolidação dentro do teu espírito, na tua alma. Porque eu sempre digo, não basta eu ter promessas, não basta você ter promessas da parte de Deus. Nós precisamos aprender a alcançar essas promessas. Diga amém, igreja. Planejando com a inspiração do Espírito Santo. Só faz planejamento quem está comprometido com uma visão ou um destino. Só faz planejamento quem está comprometido com uma visão ou um destino. Eu li na quinta passada um versículo que está em Jó 22, 28, que diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. O que é planejamento? O que é planejamento? Planejamento é uma palavra que significa o ato de planejar, criar um plano para facilitar o alcance de um determinado objetivo. É cooperar com Deus. Planejar na inspiração do Espírito Santo é cooperar com Deus para a promessa dele na tua vida. Diga aleluia, igreja. Então, nesta noite, o tema que o Senhor me deu para que nós ministrássemos aqui, visão que gera atitude. Diga comigo, visão que gera atitude. Aleluia, Jesus. Visão que gera atitude. Eu dizia no domingo, se você não sabe aonde pretende chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe aonde pretende chegar, qualquer caminho serve. Mas se você tem um foco em Deus, se você tem um objetivo no teu coração, se arde dentro de você algo que Deus falou, se há uma promessa, uma palavra profética dentro da tua vida, se há um destino que você quer tomar para a tua vida e você não alcançou ainda, então você tem um caminho, diga amém. E dentro deste caminho, eu preciso ter uma visão que gere atitude. Somente a correta visão me conduzirá para um correto destino. Você concorda comigo? Somente uma correta visão vai me levar para um correto destino. Então, nesta noite, Deus começa falando conosco o seguinte: muito maior do que a capacidade de ver com os teus olhos naturais, é o dom da visão espiritual. É você ter olhos que enxerguem além das situações. É você ter olhos espirituais que vêm além do seu alcance. Diga amém, igreja. É isso que o Senhor está nos ministrando. Visão que gera atitude.
Por isso, aquilo que apenas o Senhor é capaz de enxergar, nós chamamos do que? De visão celestial. E quando você lê a palavra de Deus na Bíblia, você vê que a visão, foi a visão celestial que mudou o rumo de profetas, mudou o rumo de vida dos apóstolos, mudou o rumo de vida de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo, como perseguidor, a visão celestial de Deus o transformou na maior testemunha de Jesus Cristo Nazareno. Amém? Então o Senhor está dizendo: Deus tem um destino claro, muito claro para você. Você não nasceu por acaso. Você não é fruto de uma falha de um anticoncepcional do teu pai e da tua mãe. Você tem um propósito diante de Deus. Todos nós. A Bíblia diz em Salmo 139: antes que eu fosse gerada no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Aleluia. Deus já te conhecia. Deus já sabia da tua existência, o Todo-Poderoso. Então nesta noite Deus diz, Ele tem um destino muito claro para você, mas você precisa ver bem esse destino, para que você saiba como conduzir, para que você saiba as decisões que você vai tirar, a visão, a atitude que você vai tomar, porque se você não sabe onde pretende chegar, qualquer caminho serve. Então no início deste ano, hoje, o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ele quer um alinhamento, diga amém. Alinhar a tua visão, os teus olhos. Ele quer que os teus olhos se abram para o que Ele quer fazer, o que Ele quer trazer para você neste ano, o que Ele quer realizar profeticamente. O que Deus quer? Deus quer um alinhamento da igreja do Senhor com os céus. Quando Ele alinha a tua mente, quando Ele alinha a tua visão com os céus, com aquilo que Ele tem para você, sabe o que acontece? Ele começa a estabelecer os planos e as vitórias e as promessas, e o avivamento chega. E o avivamento chega. Irmãos, não haverá avivamento, porque avivamento, ele é um resultado de uma busca desesperada pelo céu, convertida na terra. Diga amém. É forte isso. É forte. Eu tenho que ter um alinhamento com Deus e saber o que é que Deus espera de mim. Deus, o que é que você quer de mim? Deus, me ajude, me inspire, Espírito Santo, a fazer um planejamento para os meus meses, para os dias, para a minha vida conjugal, para a minha vida com os meus filhos, para a minha vida ministerial, para a minha vida profissional. Você entrar na presença de Deus e dizer: Espírito Santo, me ajude, inspire no meu coração. Eu preciso ter um alinhamento com a visão de Deus, porque a visão de Deus não é natural, diga amém. A visão de Deus não é humana como a nossa, limitada. Nossa visão é limitada, irmãos. Por isso que Deus me deu esse tema, visão que gera atitude. Você precisa ter uma visão dentro de você. Você precisa ter uma visão enxertada dentro da tua alma, que gere uma atitude que faça toda a diferença na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que faz. Aleluia, Jesus. Então eu preciso alinhar a minha vida, o meu coração com Deus. Sem isto não haverá avivamento. O avivamento é um resultado de uma busca desesperada pelo céu, convergida na terra. O avivamento é um resultado causado por uma pessoa, um grupo que vive na máxima prioridade de atrair o céu para a terra. Diga aleluia. Eu preciso ter prioridades na minha vida, e essa prioridade no início deste ano é ter Deus, é buscar a orientação de Deus, é saber a inspiração de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para o meu trabalho secular, para minhas decisões, para minhas escolhas que eu farei neste ano. Avivamento é o resultado causado por uma pessoa, um grupo que vive na máxima prioridade de atrair o céu para a transformação da terra. Diga amém, igreja. Ah, pastora, mas eu não sei se eu tenho essa vocação, eu não sei se eu tenho esse chamado, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que eu sou em Deus. Então abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 1, capítulo 3. Hebreus, livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, vamos ler aqui. Hebreus 3, versículo 1, diz assim:
Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Irmãos, olha o que diz o versículo número 1. Irmãos santos que participais da vocação celestial. Você foi chamado para uma vocação celestial. Diga amém. Nós fazemos parte de uma vocação celestial. Você foi chamado para viver uma coisa aqui na terra, para viver o céu na terra, para estabelecer a vontade de Deus na terra, para atrair o sobrenatural de Deus para a terra. Diga aleluia. Por este motivo, Ele colocou o reino dele dentro de nós, para vivermos o reino de Deus nesta terra. Então nesta noite, o Senhor está dizendo, Ele quer gerar em você e em mim uma visão que gere atitude. Abre tua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Jeremias é um livro depois de Isaías. Jeremias capítulo 1. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Visão que gera atitude. Jeremias 1, versículo 11, diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que tu vês, Jeremias? Que tu vês? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Deus perguntou a Jeremias: Jeremias, o que é que você vê? E nesta noite o Senhor pergunta para você assim: olha, o que é que você vê sobre os teus olhos? O que é que vês diante do teu chamado, da sua circunstância, da sua vida, dos seus relacionamentos? Como é que você vê a circunstância que você está vivendo hoje? Qual a visão que você tem de ti mesmo hoje? Pense nisso, irmãos. Deus perguntou para Jeremias: que é que vês, Jeremias? Diante do seu chamado, diante das suas circunstâncias, dos seus relacionamentos, o que é que você vê? Essa foi uma pergunta crucial que Deus fez para Jeremias. Mas a Bíblia diz que o Senhor respondeu. Jeremias em seguida respondeu para Deus. Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, o que é que você vê com os teus olhos, Jeremias? E ele respondeu: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: vistes bem? Deus está dizendo que Jeremias viu corretamente. Sabe por quê, irmãos? Jeremias sabia o que representava uma vara de amendoeira. Jeremias sabia. E Deus tinha dado esta visão para ele. Deus mostrou uma vara de amendoeira ali. E a vara de amendoeira significava o que o Senhor estava depositando na vida dele por meio daquela visão, um chamado sacerdotal. Sabe por quê, igreja? Porque a Bíblia diz no Velho Testamento que quando Deus chamou a tribo de Arão, quando Deus convocou a tribo de Arão, diz a Bíblia que 3 varas foram jogadas no chão. Arão jogou a vara dele, mais 2 pessoas jogaram as varas no chão. A tribo de Arão jogou ali 3 varas. Sabe o que aconteceu com as 3 varas secas? Eram 3 varas secas, 3 varas secas sem vida. Diz que quando aquelas 3 varas secas caíram no chão, o que aconteceu com aquela vara de Arão? Floresceu. Você já viu um galho de uma árvore seco, sem vida, florescer? Nunca. Mas a Bíblia diz que a vara de Arão, quando caiu no chão, as 3 varas de Arão, a vara de Arão ali floresceu. E a Bíblia diz que quando aquela vara floresceu, a tribo chamada para o sacerdócio levítico foi a tribo de Arão. Deus estava mostrando ali. Então quando Deus deu uma visão para Jeremias, quando ele viu aquela vara florida, ele sabia que ele estava sendo chamado, como Arão estava sendo convocado como sacerdócio. Ele sabia então que o Senhor estava querendo dizer algo pelo sacerdote dele, para o chamado dele com Deus. E Deus então respondeu: viste bem, assim como eu fiz com a tribo de Arão, eu vou fazer com a tua vida.
Aleluia. E olha no versículo 10 que diz: Deus estava então mostrando aquela visão, completando a visão para ele. Versículo 10 de Jeremias 1 diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia. Nesta noite o Senhor diz: pior do que ser cego é ter vista e não enxergar o propósito de Deus. Pior do que ser cego é você ter visto e não conseguir enxergar. Nesta noite o Espírito Santo quer que você abra os teus olhos e peça ao Senhor: Senhor, me dê uma perfeita visão do propósito da minha vida, do meu futuro contigo, Deus. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, que haja uma visão que vem do trono de Deus em relação à minha família. Algo que você talvez pediu tanto a Deus e hoje anda desanimado. Deus está dizendo: é necessário eu ter uma visão celestial, é necessário você ter uma visão celestial de Deus, é necessário você ter uma visão de Deus na tua vida, para que você seja um instrumento para convergir a vontade dos céus na terra. Somente a visão de Deus vai te conduzir para um destino correto. Quando você se inspira no Espírito Santo, quando você diz: Espírito Santo, me inspira nas minhas vontades, nas minhas decisões, me inspira nos planejamentos que o Senhor quer que eu faça para a minha vida. Espírito Santo, dirige os meus passos. Espírito Santo, dirige as minhas escolhas. Não me permita ser precipitado nas minhas decisões e escolhas. Quando você coloca isso diante de Deus, o Senhor vem com a visão dele e Ele começa a te conduzir para um correto destino. Diga aleluia, igreja. Porque nesta noite o Senhor diz: muito maior do que a capacidade de ver com nossos olhos, muito maior que isso é o dom de olhar e ter uma visão de Deus, visão espiritual. O que os nossos olhos naturais enxergam é uma coisa, mas aquilo que Deus vê é outra. Diga aleluia. Por isso que chamamos aquilo que somente o Senhor é capaz de ver de visão celestial. E a Bíblia diz que é a visão celestial, foi a visão celestial que mudou o rumo dos profetas, dos apóstolos, e os transformou em verdadeiras testemunhas. E por meio deles o mundo veio a conhecer a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Mas tudo parte disto, que Deus tem um destino muito claro para você. Mas sem ver bem esse destino, você não saberá para onde ir. Se você não tem consciência disso no teu espírito, você não saberá para onde ir. Se eu não sei onde eu pretendo chegar, qualquer caminho serve, qualquer conselho serve, qualquer ajuda me serve. Não, Deus está dizendo: os olhos naturais enxergam o que é comum, mas é desse lugar que Deus quer tirar você. É do comum. Ele quer te tirar dessa visão costumeira e comum, dos problemas, das adversidades. Ele quer tirar você desse comum e te levar para uma visão sobrenatural, aquilo que os olhos veem. Porque quando você entra no mundo espiritual, meu irmão, quando você entra diante de Deus e você diz: Deus, abre os meus olhos para que eu veja o Senhor trabalhando, abre os meus olhos para que eu veja que o Senhor está comigo, o Senhor não me deixará. Abre os meus olhos para que eu veja. Os olhos naturais enxergam o que é comum, mas só a visão espiritual te revela o que é sobrenatural. A Bíblia diz que muitos cegos verão. Isaías 35:5. Veja o que está escrito. A Bíblia diz isto: muitos cegos verão. Aleluia. Aqui está falando do dom da cura. Isaías 35:5 diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Aleluia. Isso é uma promessa de Deus, sim. Mas a Bíblia fala também de outros perfeitamente capazes de ver, mas não enxergam. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Olha o que a Bíblia diz de muitos que não são cegos nos olhos físicos, mas não enxergam. Mateus capítulo 13.
Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 13, versículo 13 em diante, diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, que ouçam com os ouvidos, que entendam com o coração e que se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Diga amém, igreja. Aleluia. Deus está aqui, o Senhor está aqui falando. Quantas pessoas que enxergam fisicamente, quantas pessoas que nem precisam usar óculos, têm uma visão perfeita, mas Deus está dizendo, são incapazes de enxergar o futuro que Deus tem. São incapazes de enxergar aquilo que o Senhor quer realizar e fazer na tua família, na tua vida, os planos e os sonhos que Ele declarou e determinou para você. Ei, irmãos, nós precisamos entender. O pior cego é aquele que vê, aquele que não enxerga e acha que está vendo. Nós precisamos enxergar. A Bíblia diz em Ezequiel 37, abra a tua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia fala disso aqui claramente também, desta situação. Ezequiel 37, nós vamos entender aqui claramente essa diferença, porque Ezequiel 37 mostra que primeiramente Deus fez Ezequiel ver o que era comum, o que era natural. Primeiramente Deus fez Ezequiel ver o que estava nos olhos comuns de todos. Diz a palavra do Senhor assim, no versículo 1 e 2: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. A Bíblia diz que Deus levou Ezequiel nesta visão, e Deus mostrou para Ezequiel o que estava comum aos olhos ali, o que era comum, o que era natural. Mas diz a palavra de Deus que o propósito não parou por aí. O propósito não parou, porque Deus mostrou para Ezequiel a própria mente de Deus a ele. E a partir daquele momento, ele tomou conhecimento do que era sobrenatural. Você, quando começa a ler aqui, você vai ver que Ezequiel começou a profetizar, não de acordo com o que os olhos comuns dele viam, não de acordo com o que a visão natural humana lhe via, mas de acordo com a visão de Deus. Olha aqui, versículo 5 ao 7, diz assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído, eu ouvi um barulho de ossos que haviam ali, que haviam contra ossos, ossos que mexiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Entende o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Você está entendendo o que é que você vai levar para casa de bênção e de vitória hoje? Diga aleluias! Deus leva Ezequiel a um monte de ossos secos, e Deus diz: o que você está vendo? A visão natural, a visão humana, um vale de ossos secos. E então diz: profetiza agora, porque Deus via ali um exército bem arregimentado. Aleluia!
Profetiza. E Deus dizia assim: olha, eu vou pôr tendões sobre eles, eu vou pôr carne, eu vou estender o fôlego de vida. Profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, diga assim, diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. Visão que gera atitude, irmãos. Há coisas na tua vida que talvez esteja como um vale de ossos secos. Há situações na tua vida que talvez você olhe e você diga: é um vale de ossos sequíssimos. E talvez as suas atitudes não tenham correspondido àquilo que o Senhor quer que você faça. Talvez as nossas atitudes não tenham correspondido àquilo que o Espírito Santo clama, aquilo que o Espírito Santo aguarda, porque 2015 é um ano de um abalo poderoso de Deus, de avivamento, de um abalo glorioso, maravilhoso da presença dEle, na tua vida, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Então o Espírito Santo está ali, e Ele está. Eu quero que você tenha uma visão que gere atitude. Eu quero que você tenha uma visão desta situação na tua vida, e desta visão celestial vai haver uma atitude que vai mudar toda a circunstância, que vai trazer vida para aquilo que morreu. Aplauda o Senhor Jesus. Sabe qual é o segredo? Precisamos ver as situações e as pessoas como Deus vê. Precisamos ver as situações e as pessoas como Deus vê. É isto. Eu não posso negligenciar isto. Às vezes uma situação de morte entra na tua família, uma situação de desgraça entrou, de calamidade, um amontoado de ossos secos entrou na tua casa. Porém o Senhor está dizendo, como Ele fez com o profeta: eu não vejo morte, eu não vejo calamidade, mas eu vejo um exército grande em extremo. Aleluia. Deus vê pessoas salvas, talvez pessoas que a teus olhos não têm mais oportunidade nem chance, talvez situações que aos teus olhos já morreram. Amém, igreja? A Bíblia diz que foi dessa forma que o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé. Foi dessa forma. Deus falou com o profeta Samuel: vai ungir um dos filhos de Jessé para mim, para ser rei sobre Israel. A Bíblia diz que quando chegou o primeiro irmão de Davi, ele era alto, ele era guerreiro, era um rapaz que lutava na guerra. Talvez eu imagino a altura deste homem, deste moço, a grandeza da estatura dele. Mas a Bíblia diz que quando Samuel olhou, diz a palavra do Senhor que Samuel pensou dentro dele assim: está aí o moço que Deus vai ungir para rei em Israel. Então diz a palavra do Senhor que disse assim: Samuel, não atentes para a sua aparência, não atentes para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado ele. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos. Os homens veem o que está diante dos seus olhos no natural, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Meu irmão, nós temos uma visão tão limitada. Nós olhamos às vezes situações e já nos rendemos, nos entregamos aos problemas. Então o Senhor está dizendo: muda a visão que você tem de você mesmo. Qual a visão que você tem de você mesmo? Qual a visão que você tem de ti mesmo? Mude a visão. Ele está dizendo nesta noite: visão que gera atitude. Deus está à procura de pessoas que querem estar acima da média com Deus. Aleluia. Eu não quero mais estar naquilo que é normal. Deus, eu não quero, porque o Senhor, Ele quer que você aceite novos desafios. Ele quer que você tenha uma visão celestial. Deus quer fazer uma reforma celestial, espiritual na tua vida. Deus quer mudar todas as estratégias que tem aqui dentro, todas as estruturas. Deus está dizendo nesta noite, pelo poder dEle, Ele pode derrubar barreiras. Aleluia. Ele pode te libertar de medos, de traumas, de
de situações que te paralisaram, de situações que gritaram nos teus ouvidos que não tinha mais chance, não tinha mais vida. É isso que o Senhor está dizendo. Visão que gera atitude. Eu preciso planejar com Deus, eu preciso me inspirar no Espírito Santo, eu preciso de um planejamento com Deus para este ano de 2015. Deus, eu preciso de estratégias para a minha vida, todas as áreas da minha vida. É isso que o Senhor está dizendo. Eu preciso sair do que é comum, da visão comum. Deus quer nos tirar disso, irmãos. Deus quer levar para uma visão celestial, uma visão profética, uma visão. É isso que o Senhor está dizendo. Ele quer que você faça história. Ele quer te tirar do anonimato de uma fé, às vezes raquítica, uma fé tão pequena, uma fé tão ali dentro de você mirrada. Ele está dizendo para nós, Ele quer que você saia do comum e entre no campo do extraordinário com Deus. Quem quer isso, diga amém. Quem quer viver o extraordinário com Deus, quem quer viver experiências, ouvir a voz dEle, quem quer ver os sinais de Deus dentro da sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, o nosso Deus é especialista nisso, irmãos. Aleluia. O nosso Deus é especialista em trabalhar através de pessoas comuns que creem em Deus e projetá-las no sobrenatural. Ele é especialista. Ele pega pessoas comuns que creem nele e projeta para o sobrenatural. Esta noite Ele está dizendo: visão que gera atitudes. Entre na bênção e na influência do Espírito Santo de Deus. Ele quer te capacitar para você ser o influenciador de Deus, o influenciador das promessas de Deus, da palavra dele. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. É isso que o Senhor está dizendo. Visão que gera atitude. Eu preciso, Senhor, que o Senhor abra a minha visão. Pingue o colírio espiritual, Pai. Pode subir o louvor. Que pingue o colírio espiritual na minha vida. Aquilo que para você estava morto, sem chance, sem oportunidade. Oh Deus poderoso. Aquilo que para você não valia mais esperança, não tinha mais esperança. Amém. Irmãos, Deus quer que você sonhe com Ele. Se você não sabe onde pretende chegar, qualquer caminho serve. Mas nesta noite Ele está te dando a oportunidade de declarar para Ele: Senhor, eu quero o Teu caminho para a minha vida. Eu quero viver os Teus planos e os Teus sonhos para a minha vida. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, eu acho que eu posso dar um testemunho aqui, né, do que aconteceu com o Júnior. Eu posso falar, né, já está realizado, concretizado. Eu gosto de testemunhar o que acontece comigo, na minha vida, na minha casa. Quem me escuta pregando sabe que eu trago às vezes exemplos dos meus filhos. Eles até falam: ai meu Deus, nós temos que vigiar, porque tudo que a gente faz a mãe põe na pregação. Nós fomos para a praia em dezembro, ficamos uma semaninha lá com a nossa filha de Portugal que chegou. E aí era foi muito lindo, porque todos os 4 filhos reunidos. E aí nós brincávamos e ríamos E aí eles falavam: cuidado, que a mãe transforma tudo em pregação no altar. Mas não é isso, irmãos. Eu gosto de transmitir aquilo que Deus faz. Talvez você tenha uma ideia de pastor, que pastor está ali, ó, né? Não tem muitos problemas, não precisa orar por coisas simples às vezes. Não é verdade, pastor? Talvez alguém aqui pense isso. Não é não. Pastores também têm os mesmos anseios, as mesmas batalhas, às vezes guerras, coisas que temos que chorar ali, a nossa humanidade. E há 3 anos atrás, né? A pastora Rose vai lembrar do que eu vou falar agora. Há 3 anos atrás, houve um evento em Portugal, onde a apóstola Denise foi fazer o Múcias. E a igreja que a minha filha está lá, que é missionária com o esposo, eles não tinham ministério de danças.
Esse ministério lindo que a gente tem aqui, lá não havia, nessa igreja em Portugal. Era uma igreja batista, não tinha esse ministério. E Deus incomodou muito a minha filha, porque ela fazia parte do ministério de dança aqui no Brasil, de constituir. E falou com os pastores da igreja dela, e os pastores falaram, amém. Então ela falou comigo, com o pai, pai, mãe, envia o Júnior aqui, porque nós vamos ter o evento e eu vou dançar para Deus. E eu queria dançar com meu irmão. Ele tem uma unção. Quem já viu meu filho dançar, sabe que ele tem uma unção profética para isso. E ela falou, envia ele, mãe, para nós dançarmos juntos. Isso há uns 3 anos, né, pastora Rose? E eu disse, filha, vamos orar. Era mais ou menos no final do ano. Era lindo. E ela falou com o meu filho, e foi aquela alegria. E a pastora Rose falou, eu vou ajudar a pastora Silvia. O culto de quarta-feira das mulheres, que ela tem um culto de quarta tarde da bênção. E a pastora Rose fez lá não sei o que fez, um evento, e arrecadou uma oferta. E disse, pastora Silvia, nós arrecadamos uma oferta para a passagem dele, tem que completar, mas já uma ajuda, glória a Deus, amém. E nós não conseguimos completar, eu e o pastor. Irmãos, foi uma frustração tão grande para o meu filho. Ficou tão triste. Minha filha lá falou, que pena, mãe. E foi assim. Amém. Continuamos a viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Quase 3 anos isso já. Quando foi agora, uma quinta-feira que teve aqui, que nós estávamos viajando, a missionária chegou e disse para mim e para o Dinei, quando chegamos de viagem, pastora Silvia, eu preciso conversar com você e o pastor, porque Deus me deu uma visão e falou comigo. Eu disse, filho, o que foi? Deus me deu um sonho, né, Rose? É isso, uma visão. E dizia que era para mim lavar os pés do Júnior e ungir os pés dele e enviá-lo para uma nação e pagar a passagem dele para esta nação, para que ele fique 1 mês nesta nação dançando para o Senhor. Deus ressuscita sonhos. Deus ressuscita sonhos que você talvez pensou que estava morto, esquecido. E quando ela falou aquilo, eu fiquei olhando, o Dinei ficou olhando, e ela disse, Deus falou para mim fazer algo profético, ungir os pés e lavar e enviá-lo. E ela perguntou para o Júnior, Júnior, que nação você quer ir? E o Júnior disse, eu tenho 3 nações no meu coração, Rússia, Canadá, e aí ele disse assim, e Portugal, porque Portugal, há quase 3 anos atrás, eu sonhei, planejei dançar com a minha irmã na igreja dela para o Senhor. Então ela disse, qual dessas nações você quer ir? E ele disse, eu quero ir para Portugal, para a igreja da minha irmã, e lá poder dançar profeticamente com ela. Deus ressuscita sonhos. Eu não havia contado isso para ela, só quem sabia disso era eu, pastor Dinei, pastora Rose e meu filho. Quase 3 anos, irmãos. Aí ela disse, já quero comprar passagem, pastora Silvia. Eu disse, calma, vamos enviá-lo em março, eu estou planejando direitinho. Então ele vai para lá. Quando eu dei a notícia para minha filha em Portugal, ela chorou, ela disse, mãe, Deus não esquece os sonhos do coração. E eu estou dando esse testemunho para você, para que você saiba que Deus ressuscita sonhos. Deus ressuscita sonhos. Assim, na visão que ela teve, no sonho que ela teve, Deus falava com ela e para ungir os pés, e vinha uma bolsa, e aparecia uma bolsa, e essa bolsa se abria, e saía dessa bolsa muito dinheiro, notas de dinheiro, muitas notas de R$100, muitas notas, e o Senhor dizia, envia ele, como se diz, custeia a passagem dele, e envia ele para uma nação. Amém, irmãos? Deus ressuscita sonhos, visão que gera atitude. É isso que o Senhor quer dizer para você nesta noite. Aquilo que aparentemente morreu, o vale dos ossos secos na sua vida, Deus quer ressuscitar. Fique de pé que eu quero orar com você. Eu sei que Deus trouxe à sua memória coisas que estavam aí, talvez esquecidas,
talvez abandonadas dentro de você, da sua alma, do seu coração. Talvez veio na sua mente coisas que você acha que não vai viver mais, sentimentos, talvez ideais que você tem e que parece tão impossível para você. Eu sei que o Espírito Santo falou nesta noite. Se você sabe onde pretende chegar, então você tem um caminho, sim. Você tem estratégia, você vai ter planejamento de Deus. Deus vai dar um planejamento no teu coração. Deus vai dar uma direção para você. Amém, queridos? Amém, queridos? É isso que o Senhor quer, que a partir de hoje você comece a falar: Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos para que eu veja o teu milagre. Abre os meus olhos para que eu veja acontecer o teu milagre na minha vida. Abre os meus olhos para que eu veja além da circunstância. Abre os meus olhos para que eu veja além das palavras que eu ouvi de maldição na minha vida. Abre os meus olhos para que eu veja além das minhas impossibilidades. Talvez as suas impossibilidades sejam tão grandes, talvez você não tenha esperança, não sabe aonde chegar, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer brilhar no teu caminho, Ele quer clarear a tua vida, Ele quer trazer vida aos sonhos que já morreram no teu coração, Ele quer orientar, Ele quer pôr poder nas tuas mãos para realizar os sonhos e os desejos de Deus. Ele quer que você tenha um destino profético, Ele quer que você se levante e diga: Senhor, a minha vida não vai ser como 2014. Oh, eu quero mais da tua presença. Eu quero viver mais contigo este ano. Eu quero sair do anonimato. Eu quero ir para a tua visão celestial. Eu quero adentrar nos teus planos e nos teus propósitos. Eu quero estar no centro da tua vontade, Deus. Fale isso para Ele. Vamos adorar o Senhor. Pastor Ednei, sobe. Vamos adorar o Senhor. Comece a adorar. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Eu sei que o Senhor colocou na